Bonjour, bonjour, meus amor! Eu sou a Mai Ribeiro e hoje eu vou estar contando... O prato principal, não, ai. Sim, eles são, aliás, o jeito de viver francês, assim, Paris fica... Hoje, vocês viram que foram vários momentos assim, de novo. Cheia de malas, né? Se nas viagens de... Aí, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu vou começar um quadro novo. Se liguem só nisso. Eu vou contar, na verdade, perrengues que passei em viagem. Então, esse quadro vai ser voltado para os meus perrengues, para o momento que, assim, na hora foi um sofrimento, mas depois vira piada. E hoje eu vou estar contando 3 perrengues para vocês que eu passei na França, em momentos diferentes. Um na minha primeira viagem, outro na minha primeira viagem com os meus pais e o último no meu intercâmbio. Então, se liguem só que é muito engraçado. Nossa, na hora, assim, você quer morrer, né? Pra quem já passou perrengue, assim, em viagem, sabe como é. Mas depois vira piada e você sai contando pros amigos, pra família, pra todo mundo. Então, resolvi contar e compartilhar com vocês. Mas antes disso, vamos chamar a Bia. Ô, Bia, solta a vinheta! Bonjour, meus amor! Eu sou a Mai Ribeiro e eu vou estar compartilhando com vocês perrengues que passei em viagens. Pra quem é novo aqui no canal, eu tô abordando sempre sobre veganismo, sobre viagens, amor próprio, feminismo também. E hoje o vídeo é sobre viagens, então eu vou contar pra vocês alguns perrengues que eu passei na França. Antes do vídeo começar, já se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Dê seu like aqui, é super importante. Sinalize no sininho deste ladinho, por favor. Interaja comigo, comente, me conte perrengues que você já passou em viagens, em intercâmbios e tudo mais. Eu vou adorar saber, tá bom? Então vamos aos perrengues, às histórias. Ai, meu Deus, que vergonha. Que vergonha que nada. Tô aqui pra passar vergonha mesmo, né? Porque senão não teria criado o canal. Bom, minha primeira experiência, assim, internacional, né? Com estrangeiros, no caso, foi em 2010, quando a minha escola, no colégio, a gente recebeu franceses em casa, então eu recebi 2 francesas, as minhas amigas também. Na verdade, eu, assim, ficava em cima das minhas melhores amigas para elas também receberem. Foi super legal e tal, e por conta dessa oportunidade, aliás, assim, uma das minhas grandes amigas até hoje é a Cindy, e ela veio desse intercâmbio. Então, a partir disso, assim, o mundo internacional abriu pra mim, né? A gente recebeu e no ano seguinte eu fui pra França. Foi minha primeira assim, oportunidade de sair do país. Eu fui sozinha, eu tinha 16 anos, foi em 2011. E eu fiquei na casa de uma família francesa e eu não sabia, assim, eu falava francês, mas bem pouco. Era bem básico, nível básico de francês. E eu tive a oportunidade de vivenciar, assim, estar com uma família francesa. Tanto é que teve um jantar super especial. E nesse jantar a família conhecia, era da família, né? Os donos do restaurante. Então eles conheciam, então eles resolveram dar um jantar que começou simplesmente às 6 horas da tarde. E pra quem não sabe, né, acha que, assim, normalmente os jantares franceses e tudo mais é pouca comida, não sei o quê. Mas é de pouquinho em pouquinho, assim, sabe? Você já fica bem cheio. E eu fui nesse jantar, obviamente. Começou às 6 da tarde, mais ou menos. Eita, vindo dar uma passeada aqui. Então, começou umas 6 da tarde, mais ou menos. E daí, pra quem também não sabe, normalmente tem a entrada. Não, tem os aperitivos, com bebidas também. Aí tem a entrada com outro tipo de bebida. Depois tem o prato principal. Não, depois tem a salada. Enfim, vou começar de novo. Então, pra quem não sabe, os jantares e almoços franceses, assim, de final de semana, quando eles estão bem tranquilos, eles são bem longos, eles bebem bastante, eles bebem muitos vinhos. E a refeição, né, no jantar, ela é composta de, primeiro, um aperitivo, tanto de bebida alcoólica quanto de comida mesmo, um aperitivo. Depois tem a entrada, o prato principal. E nisso são vários vinhos, né? Um vinho pra cada ocasião, assim. Eles bebem muito, gente, real. E bebem muito cedo. Lembrando que eu tinha só 16 anos. E depois eles também têm a sobremesa.
E depois da sobremesa você acha que acaba, só que não, ainda vem a tábua de frios, né? Eles comem muito queijo, pães e tudo mais. É uma delícia, eu adoro. Eu sou suspeita, eu adoro. Mas nessa época, assim, eu ainda estava conhecendo, né? Então, enfim, o jantar começou às 6 horas. Aí quando foi mais ou menos umas 8 horas da noite, eu já estava bêbada. Eram muitos vinhos e toda hora eu queria estar acompanhando. Eu comia pouquinho porque eu não aguentava tudo. Todo mundo acha que come pouquinho, mas é de pouquinho em pouquinho você já fica muito cheio, igual eu já falei. Então, umas 8, 8 e meia mais ou menos eu já estava bêbada. Aí eu liguei pra minha mãe pra falar que eu tava bem, porque acho que era um domingo, não me lembro certinho se era sábado ou domingo, enfim. Liguei pra ela, falei que tava bem, mas eu tava vendo tudo meio torto, assim. O restaurante era na praia, então era bem gostoso, assim, estar na orla do mar e tudo mais. E o jantar foi indo, né? Já era 11 horas, meia-noite, e a Maiarinha aqui bebendo todas, comendo tudo, acompanhando. Já tava ficando cansada. Já tava exausta, aliás. Eu não entendia o que eles falavam, era muito francês pra minha cabecinha. Porque não era assim francês básico, porque a única coisa que eu sabia fazer era mais ou menos me apresentar, sei lá, falar coisas básicas, algumas comidas, algumas coisinhas, mas nada muito complexo. E a conversa deles, né, era bem complexa pra mim. E quando terminou o jantar, finalmente, lembrando que os donos do restaurante estavam com a gente, que eles eram parentes também, né, da família que eu tava. A gente chegou, foi pra casa deles. Eu fui dormir num colchão inflável, aqueles que é bem molinho assim, né. E meu estômago já estava daquele jeito. Ai, não deu outra, né. Aconteceu, foi tudo pra fora. Eu vomitei. Vomitei 2 vezes até. Eu tava passando muito mal já, de muito vinho, muita comida, muita coisa, tava muito cheia. Também, né, gente, das 6 da tarde até meia-noite num jantar é uma coisa meio de louco, né? Acho que até mais, foi muito mais da meia-noite, umas 2 mais ou menos, a gente voltou pra casa. Aí depois, quando terminou, foi num baldinho assim, né? Me lembro certinho, né? Eu saí toda assim, desculpa! Foi pedir desculpa, mas a comida tava muito boa. Tentei lá me expressar no meu francês, inglês, de qualquer jeito, mas saiu. Eles entenderam e ficaram, imagina, tudo bem, é outra cultura. Eu falei que aqui no Brasil a gente tá acostumado com jantares tão longos e com tantas bebidas. E foi isso, assim, foi o meu primeiro perrengue que eu me lembro, que eu me recordo, que foi bem marcante. Foi a primeira vez, assim, que eu bebi de verdade, porque antes eu só bebia, assim, experimentando do copo dos meus pais, ou às vezes um vinho ou alguma coisa assim, bem... Nunca cerveja, que eu me lembre. E ano novo, né, quando tinha... Enfim, eu esqueci. Porque champanhe é quando é da região de Champagne da França. Quando é aqui, sem ser champanhe, como que chama mesmo? Espumante, é verdade. Obrigada, Bia. Então, espumante, a gente bebia de ano novo. Nada muito assim, nada muito alcoólico, né? Então, esse foi o meu primeiro PT no exterior. Ai, que perrengue, hein? Vamos para o próximo. Segundo perrengue de viagem, foi a primeira vez que eu fui pra França com os meus pais, com a minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu tinha já, sei lá quantos anos, acho que uns 20 já. Não me lembro. Acho que sim, enfim. E esse perrengue não tem nada a ver com álcool, na verdade, nada a ver. Foi outro perrengue. A gente tava, acho que em Paris, e estávamos em Paris e íamos pegar um trem para ir para Verona, na Itália. E, assim, é sempre muita correria, muitas malas, muitas coisas que você tem que lembrar, tem que pensar, o roteiro. Eu sempre estive à frente, junto com meu pai, tanto fazendo o roteiro, quanto guiando o pessoal, que a gente já viajou em 7 pessoas, guiando o pessoal, quanto fazendo check-in, check-out, todas as coisas burocráticas e, enfim, de trajetória e tal. Eu e meu pai, a gente sempre estava à frente. Eu queria sempre muito estar aprendendo, porque eu gosto muito de viajar, então, desde essa primeira viagem que eu fiz sozinha, né, pra França, que eu falei pra vocês, do perrengue anterior, eu passei a me interessar muito mais e tá sempre querendo aprender. Então, a gente chegou na estação de trem, e aí, com muita antecedência também, e eu tava, obviamente, nervosa pro trem chegar logo, pra gente embarcar, a viagem ia ser longa. Aí, enfim, a gente tava esperando, tava vendo se tá todo mundo bem, se todas as malas estavam lá, e me deu vontade de usar o banheiro, usar o toalete.
Aí eu fui procurar o toalete, que era bem longe. Aliás, pra quem assim ainda não tem tanto costume de viajar, é sempre bom você achar o local que você vai embarcar primeiro, tanto trem, quanto avião, quanto ônibus, qualquer coisa. E depois você ir comer, se distrair pra fazer compra, usar o banheiro, o toalete, enfim. Primeiro você tem que saber exatamente o local, né, pra você não se perder, porque essas coisas são sempre muito grandes e a gente não conhece, pra depois fazer o que você tem que fazer. Então eu fui usar o banheiro, fui procurar um banheiro, né? Andei. Achei um, aí tinha que pagar. E eu falei, ai, que desnecessário. Eu nem tinha levado moedinha. Aí eu voltei pra onde meus pais estavam. Aí eu falei, isso, vou esperar mais um pouquinho, eu acho que aguento. Ok, Mayara, mas presta atenção, viu? Presta atenção, minha mãe falou. E eu não liguei, né? Como uma boa libriana e teimosa que eu sou. Aí foi dando o tempo, né? Foi passando o tempo e eu nem tinha percebido, eu tava lá mexendo no meu celular, das minhas coisas. Até que o trem já estava chegando, já estava dando o horário do meu embarque. E não ia dar tempo mais de voltar lá longe pra usar o banheiro e voltar, senão eu poderia perder o trem. Aí ferrou tudo, né? Porque esse trem a gente simplesmente ia passar, sei lá, acho que à noite. Era um trem muito longo, né? De várias horas. Eu não sou boa com cálculos, então também não me lembro muito bem dessas coisas, mas enfim. Eu lembro que tinham camas nos combos, como chama isso? Enfim, aí não ia dar mais tempo, meu pai falou, não dá mais tempo, espera chegar, o trem já tá chegando, é coisa de 10, 15 minutinhos, você entra e faz lá. Ok. E nisso, né, quem sabe, né, que fica com vontade de usar o banheiro, né, toda hora você fica querendo mais, não pode nem pensar em xixi, não pode nem pensar em água, que já fica aumentando a vontade. E nisso, né, só de pensar que não dava mais pra fazer agora, minha vontade foi aumentando ainda mais. E a gente embarcou, eu já tava assim, dançando. Muita vontade de fazer xixi, muita vontade de fazer xixi. E demorou até abrir tudo, procurar o lugar que você tava, qual era o vagão, lembrei essa palavra, o vagão, não sei o quê. E aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu vou fazer xixi nas calças, não tem jeito, eu vou morrer, tô sufocada, já tava quente, não tava lá, nem conseguindo ficar parada, assim, dançando. E a gente entrou com tudo, e logo na entrada tinha um banheiro. Só que não era assim bem um banheiro e tal, só tinha uma pia, era um lavatório. E eu com tanta vontade de fazer xixi que eu fiz lá mesmo, e foi isso, foi esse perrengue. Sem contar que a gente tava cheio de mala e foi muito vergonhoso chegar lá cheio de mala, né? Nosso vagão a gente ia dividir, são 6 lugares, né? A gente ia dividir com mais um casal de franceses. A minha mãe conta essa história até hoje. Ela não entende como eu fiz xixi, eu também não entendo. Esse foi o perrengue. E não vou dar mais detalhes, foi só isso. E a gente entrou assim com tudo cheio de malas, os franceses super se assustaram, tipo, o que tá chegando aqui? E foi mais ou menos esse o perrengue. E é isso. Gente, eu acho que eu nunca passei tanta vontade de fazer xixi. Mentira, minhas amigas me deixaram horas dentro do carro com vontade de fazer xixi e não pararam, né? Sabem bem de quem eu tô falando. E é isso, vamos para o próximo perrengue. E vamos para o meu último perrengue do vídeo de hoje. Eu morei na França por 4 meses. Para aperfeiçoar ainda mais o meu francês, para ficar fluente na língua. Também fiz um curso extra, fiz comércio internacional. E nesse momento, foi no meio da faculdade, eu tinha 21 anos e nesse momento, assim, as minhas malas, elas eram muito grandes, eu tinha muita mala, então eu não recomendo você levar tanta mala pra fora assim, tá? Passei vários perrengues com malas, que eu vou contar em outros vídeos, se vocês quiserem saber. Eu vou fazer o vídeo 2, vídeo 3, enfim, eu tenho 1000 histórias de perrengue pra contar. Mas essa foi bem na volta. E nessa volta eu ia, na verdade, viajar pra Itália com amigos meus. E depois voltar, ia pra Roma e pra Florença. E depois eu ia voltar pra Paris. Eu não estava fazendo intercâmbio em Paris, mas era perto. Ia deixar minhas malas lá. E voltar pra Paris e depois voltar pro Brasil. Enfim, esse era o plano. E eu tava em Nancy, né, que era a cidade que eu tava fazendo o intercâmbio. Dava mais ou menos umas 2 horas de Paris, fica ali na fronteira com a Alemanha. E na noite anterior tinha sido aniversário de uma grande amiga minha, Morgane, que ela é minha amiga até hoje, aliás. A gente se conheceu nesse intercâmbio. E eu dormi na casa dela, porque já tinha fechado o meu apartamento, assim, já tinha dado a chave e tudo mais no dia anterior. E dormi na casa dela. Só que a festa durou, assim, até super tarde. E eu tinha carona no dia seguinte pra ir
pra Paris, e de Paris eu ia pegar o avião pra Florença, acho. Florença ou Roma, já não lembro. Acho que era Florença mesmo. Enfim. E aí a gente foi dormir super tarde, eu tinha carona pra voltar e tudo mais. Só que, assim, obviamente eu não acordei. Acho que foi uma hora de sono, 2 horas, não me lembro. Obviamente eu não acordei e eu tinha 2 malas grandes e uma pequena pra carregar. Então eu não conseguiria carregar sozinha com as mãos. E eu precisava realmente dessa carona, só que era num ponto de encontro, não era na casa da minha amiga. Eu acordei atrasada, ela até faltou na aula, tadinha. Acordei atrasada, assim, meu Deus, com um monte de mensagem, não dava tempo de mais ir com a carona, perdi a carona. O jeito era ir pra estação de trem e pegar um trem pra Paris, ok. Só que como que eu ia carregar tanta mala? E minha amiga tinha aula. Ela faltou no começo, mas depois ela tinha aula, apresentação, enfim. E eu tive que ficar sozinha. Aí eu fui, carreguei uma mala no meio do caminho, depois carreguei a outra e era distante. Não lembro porque não chamei um Uber. Agora que eu tô pensando, acho que nessa época nem tinha ainda. Não era tão assim. E fui muito lentamente. Acho que encontrei um amigo no caminho que me ajudou. No meio do caminho, eu nem lembro. Essa parte foi bem sofrida mesmo. Por isso que eu super recomendo pra você não levar muita mala pra viagem. E quando eu cheguei na estação de trem, com uma mala só no caminho, eu pedi pro segurança se eu podia deixar minha mala lá. E ele falou que não tinha nenhum lugar pra você deixar a mala, você tinha que ficar com a sua mala. Aí eu fiquei, que merda, como que eu vou buscar a outra mala que ficou no meio do caminho, porque eu não aguentei levar as 2. Só que naquele ano era um ano que tava tendo muito ataque terrorista, e era por isso que você não podia deixar sua mala sozinha, porque podia ter uma bomba infiltrada e explodir o local, né, o departamento. Só que eu não tinha o que fazer, não tinha ninguém pra me ajudar naquele momento, eu estava sozinha. E eu tinha uma mala no meio da rua, do meio do caminho, chegando ao trem. O que eu fiz? Deixei minha mala lá. Pedi pra alguém olhar. Não tinha o que fazer. Que merda. Fui lá, busquei outra mala, voltei. E aí, nesse dia eu quase fui presa, na verdade. E aí a minha mala estava lá no departamento policial e eles brigaram comigo, levei maior bronca porque falaram que não podia deixar a mala sozinha, não sei o que, não sei o que. Pedi desculpa, saí chorando, quase fui presa, mas não me prenderam porque viram que eu era só uma estudante, bem bobona. E peguei, comprei uma passagem de trem de última hora para Paris e foi esse o perrengue. Realmente eu quase fui presa. Só não me prenderam por conta disso. Viram que eu tinha visto de estudante e que eu era brasileira. Enfim, foi uma bronca pra nunca mais esquecer, né? E é isso, esses são perrengues que eu sempre costumo contar pros meus amigos, também pra minha família, todo mundo já sabe. Tem outros também, então se você curtiu muito, me avise que eu vou fazer a parte 2 mais pra frente. E é isso, gente. Até o próximo vídeo no canal. Grande beijo!